Vamos voltar a falar lá de Brasília, dos bastidores de Brasília, porque o governador Ronaldo Caiado está lá acompanhando as negociações desde ontem em torno da reforma tributária. Segundo Caiado, do jeito que está, o texto é extremamente prejudicial para Goiás e para a classe média brasileira, não é isso, Juliana? Exatamente, Alex. O Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, inclusive, ele é um dos críticos, dos grandes críticos da reforma tributária. Ele esteve ontem em reunião com o Arthur Lira, ele foi ao Senado, e a Juliana Martins, a nossa correspondente, ela esteve lá e acompanhou essa reunião. Eu creio que tem uma matéria aí para a gente rodar. O governador Ronaldo Caiado cancelou toda a agenda para pedir aos deputados federais que votem contra a reforma tributária, caso o texto seja colocado para análise no plenário da Câmara. Caiado passou a tarde desta terça-feira em reuniões em Brasília, frisando que Goiás perderia em arrecadação e, sobretudo, em autonomia, caso as mudanças previstas sejam aprovadas. Para o governador, a simplificação tributária é necessária, mas não pode pesar mais sobre estados e municípios do que para a União. Primeiro, o governo federal devia fazer a reforma dele, dos tributos dele, que eles arrecadam 1 trilhão e 400 bilhões. E nós arrecadamos pouco mais de 900. Então, essa é uma realidade. Cortesia com chapéu alheio não dá. O governador disse que mesmo que sejam feitas alterações no texto da reforma tributária, não há possibilidade dele se colocar de forma favorável, já que na avaliação do governador há muitas arestas soltas, entre elas a criação de um fundo de desenvolvimento regional para compensar as perdas de arrecadação. As regras não estão claras e o governador acredita que não pode passar esse cheque em branco em desfavor de estados e municípios. O que nós precisamos é de não anular também a criatividade, a capacidade de cada governante e de cada prefeito. Nós não podemos aqui imaginar que um conselho vai achar o que deve ser repassado para cada município do meu estado e para o governador e me transformar num mero ordenador de despesa, recebendo uma mesada e dependendo amanhã como é que vai ser o grau de simpatia de quem vai montar essa comissão para dizer se eu terei algum repasse no fundo de compensação ou no fundo de desenvolvimento regional. Não se vive assim numa democracia. Ronaldo Caiado pediu para que a bancada goiana se coloque de forma contrária à proposta de emenda à Constituição e levou o mesmo apelo a lideranças de vários partidos. O relator do texto, Aguinaldo Ribeiro, falou que o Brasil tem perdido em competitividade, também sobretaxado consumidores e onerado empresas. O nosso país, o Brasil, hoje é um país que tem e tributa mais o consumo, e quando eu falo em tributar mais o consumo, a gente está falando em tributar mais os pobres, mais as pessoas que têm menor renda, do que se tributar o patrimônio e a renda, como fazem os países, inclusive, que se assemelham ao nosso país. Ronaldo Caiado segue em Brasília nesta quarta-feira para acompanhar as negociações em relação à reforma tributária. As previsões são incertas. Existe quem acredite na votação nesta ou na próxima semana, mas há também quem avalie que a discussão será transferida para agosto, depois do recesso parlamentar.